Olá, meus companheiros de leitura, tudo bem com vocês? Aqui é a Simone em mais uma quarta-feira egípcia. Vocês estão preparados? A gente tá na... Gente, a gente já está na metade da coleção A Pedra da Luz. Hoje a gente começa o livro 3, Paneb o Ardoroso. Bora começar mais essa aventura, mais essa etapa da aventura? Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Bora lá? Leitura de orelha. Numa cidade cercada por altos muros, alguns iniciados guardam os mais preciosos segredos do Antigo Egito. O mais fabuloso de todos, a Pedra da Luz. Neste local, chamado de Lugar da Verdade, dinastias de artistas e artesãos têm uma missão primordial: preparar as moradas da eternidade dos faraós. São homens e mulheres iniciados e devotados ao silêncio iniciático, que trabalham incessantemente para homenagear os deuses e os faraós. No primeiro volume desta série, Néfero Silencioso, Ramsés aguarda a finalização da construção de sua morada eterna. Merri, oficial ambicioso, está obcecado pelo segredo que acabou de descobrir. Ao espionar o povoado incrustado no deserto, ele consegue ver a pedra que concentra em si o segredo da luz. Maravilhado, ele decide consagrar sua vida à descoberta deste segredo monumental, para tornar-se o mais importante ser vivo do Egito. No segundo volume da série, A Mulher Sábia, Ramsés o Grande acaba de partir para sua morada eterna. Os artesãos do Lugar da Verdade estão inquietos. Merneptah, filho de Ramsés e faraó sucessor, saberá dar continuidade à obra do pai e proteger a cidade dos iniciados das garras da ambição? Apesar da vigilância de Clara, agora a Mulher Sábia do Lugar da Verdade, a comunidade corre perigo. Entre os artesãos, há um espião contratado por Merri para desvendar o segredo da Pedra da Luz. Tropas inimigas unem-se nas fronteiras para ameaçar a paz que reina no Egito e em Pi-Ramsés, a capital das duas terras. As intrigas dos cortesãos começam a enfraquecer o poder. Neste terceiro volume da série, Paneb o Ardoroso, o inimigo oculto do Lugar da Verdade continua tecendo sua trama para enfraquecer o poder dos artesãos junto ao faraó e apoderar-se da Pedra da Luz. Com a morte de Merneptah, Sete II é coroado rei do Alto e Baixo Egito e chefe supremo do Lugar da Verdade. Para os artesãos, cada novo faraó representa uma ameaça. Destruirá ele o Lugar da Verdade? Para agravar ainda mais essa ameaça, Amenemesse, o filho de Sete II, também é coroado faraó, e o Egito divide-se em dois poderes e fica à beira de uma guerra civil. A morada eterna dos faraós, contudo, será preservada, pois nenhum dos soberanos deseja o seu desaparecimento, temendo assim perder a vida e a alma, e os artesãos terão que construir em tempo recorde 2 templos de milhões de anos. Paneb o Ardoroso será convocado a realizar a sua obra-prima, e para isso terá que escolher a matéria-prima que irá moldá-la. Em meio à insegurança pelo seu futuro e sabedores de que entre os iniciados circula livremente um traidor, os artesãos trabalharão sob a ameaça constante de verem desaparecer seu mais importante segredo, a Pedra da Luz. Fim da leitura de orelha. Nossa, já deu spoiler pra caramba, hein, gente? Ah, meu Deus do céu, não aguentei, tive que fazer esse comentário. Muito bem. Vamos para a leitura, então. Preparados? A Pedra da Luz, volume 3, Paneb o Ardoroso. Que esta história seja dedicada a todos os artesãos do Lugar da Verdade, que se tornaram os depositários dos segredos da Morada do Ouro e conseguiram transmiti-los em suas obras. Capítulo 1. Arrombar o Templo do Lugar da Verdade, o povoado secreto localizado na margem oeste de Tebas, e roubar o inestimável tesouro. Essa era a missão dos 5 homens que lograram aproximar-se da Zona Proibida.
Ao pensar na enorme recompensa, o guia do comando sorriu. Ninguém, nem mesmo Sobek, chefe da guarda local, conseguia prever tudo. E a operação parecia ser ainda menos arriscada, porque os ladrões contavam com a cumplicidade de um traidor que pertencia à confraria e acreditava estar bem protegido por detrás dos altos muros. O coração do traidor batia acelerado. Aproveitando o tumultuado período em que o novo faraó ainda não havia sido coroado, ele e o cúmplice haviam decidido tentar um golpe e enviaram um bando de assaltantes destemidos para se apoderar da Pedra da Luz, cuidadosamente guardada pelos artesãos encarregados de escavar e decorar as moradas eternas dos faraós no Vale dos Reis. Em algumas horas, o traidor deixaria para sempre a confraria na qual vivera por muitos anos, aprendera seu ofício e partilhara tantos segredos e tantas horas exaltantes. Por que os colegas não o haviam escolhido como chefe de equipe, já que ele possuía as qualidades necessárias para ocupar essa função? Ao despeito sucederam o ressentimento e o desejo de vingar-se da Assembleia ingrata. E não hesitara quando o destino lhe abrira um novo caminho. Ao destruir a confraria, conheceria enfim a riqueza, usufruiria de uma bela casa e de um grande jardim, e daria ordens a um batalhão de servos zelosos. Seria o fim das jornadas de trabalho estafantes, quando precisava obedecer ao mestre de obras. Estariam terminadas as tarefas ingratas em prol do faraó. Doravante, o traidor aproveitaria a vida e não tardaria a esquecer o juramento e o passado. Felizmente, conseguira a cumplicidade da esposa, radiante em tornar-se uma dona de casa abastada e respeitada. Por muito tempo ele nada contara sobre seus projetos, temendo uma reação negativa da parte dela. Mas enganara-se, pois a esposa mostrara-se tão determinada quanto ele. Fora ela quem preparara a poção para drogar o guarda, então mergulhado em sono profundo. Agora, o êxito estava próximo, tão próximo que o traidor estava trêmulo. Ele procurava racionalizar para não perder o controle, nessa noite tranquila em que os anos de paciência seriam coroados de sucesso. Não demoraria muito para os homens enviados pelo cúmplice transporem o muro onde ele colocara uma escada de corda para depois conduzi-los ao templo. Gritos roucos acordaram Paneb o ardoroso. Com 36 anos, o colosso de olhos pretos que se tornara filho adotivo do mestre de obras e da mulher sábia do lugar da verdade parecia dia a dia mais forte. Ele dormia pouco, mas tinha horror de ser importunado durante o sono. — O que está acontecendo? Perguntou a esposa ao abete Apura, de olhos fechados. — Durma, eu vou ver. O filho Aperte, cuja estatura e peso anunciavam um futuro gigante, continuava sonhando. A culpada bamboleava-se pela cozinha e, depois de devorar as tâmaras, atacava o cesto de pães. Eu nunca deveria ter cedido aos pedidos de meu filho e permitido que você entrasse nessa casa, disse Paneb, a gansa volumosa, cujo nome de fera vilã lhe caía muito bem. Insolente, agressiva e ladra, ela estava sempre com fome. De bico e patas vermelhos, pescoço amarelo estriado de linhas pretas, asas amarronzadas, barriga branca e rabo preto. Fera vilã era a melhor companheira de jogos de Aperte. Ela bicava os adversários, atacando-os por detrás, e não temia nem mesmo os cachorros. — Para fora! Ou vou à sala! Ordenou Paneb. Levando a ameaça a sério, a gansa deixou-se expulsar, embora emitisse vigorosos protestos. Escondido no canto de uma parede, o traidor viu o primeiro membro do comando transpor o muro pela escada de corda, mas achou melhor esperar que todos estivessem reunidos antes de ir ao encontro deles. De repente, quando o quinto membro chegava ao chão, um deles soltou um grito de dor. A gansa bicara-lhe a perna e já agredia outra vítima que não pôde conter uma exclamação. — Estamos sendo atacados! — Nada disso, é apenas um animal, calem-se!
Rápida, impossível de ser agarrada, a gansa bicava e bicava de novo, grasnando cada vez mais forte. Atônito, o traidor continuou pregado no lugar. Seus aliados tentavam, em vão, pegar a ave, insultando-se mutualmente, esquecendo a ordem imperativa de silêncio. Enfim, um dos ladrões pegou a gansa pelo pescoço. Vou estrangulá-lo, animal desgraçado! O homem não executou a ameaça porque Paneb derrubou-o com um soco. Alertado pelo berreiro de fera vilã e sabendo que ela nunca se manifestava sem motivo, o colosso saíra de casa para descobrir a razão do alarde. Enquanto a gansa escapava e o traidor esgueirava-se rente às paredes, querendo voltar para casa o mais rápido possível, os 4 ladrões, ilesos, avançaram para cima do artesão, certos de que poderiam vencê-lo sem dificuldade. O joelho de Paneb acertou o baixo ventre do primeiro assaltante, o cotovelo e a têmpora do segundo, e a testa e o nariz do terceiro. Só o quarto conseguiu atingir o peito do colosso, sem, no entanto, abalá-lo. Contudo, ao ver os aliados fora de combate, correu para a escada de corda. No momento em que começava a subir, Paneb puxou-o pelos pés, rodou-o e jogou-o contra o muro. Não se foge desse jeito, meu amigo. Meio inconsciente, o ladrão tirou um punhal da bainha. Solte a arma, ordenou Paneb. O ladrão ameaçou-o. Subitamente, o colosso reconheceu-o. Você ousa atacar o lugar da verdade? Num gesto de raiva, o homem cortou a própria garganta. Como fera vilã continuava a grasnar ao percorrer a rua principal, muitos moradores acordaram. O primeiro a chegar ao local do drama com uma tocha na mão foi o desenhista Unesh, o Chacal. Seu olhar inquisidor fixou-se nos membros do comando. 3 deles jaziam desmaiados, o outro contorcia-se de dor. São líbios! Exclamou Unesh. E esse que está perdendo sangue? O desenhista iluminou o homem que agonizava. Não, é impossível! Vários artesãos juntaram-se a eles. Um a um, os moradores do povoado saíram de suas casas, e sem demora, Néfer, o silencioso, o mestre de obras, estava ao lado do filho adotivo. Enquanto Unesh amarrava os 4 líbios e fera vilã desfilava para mostrar que sua intervenção fora decisiva, Néfer viu o cadáver do homem do punhal. Um dos guardas encarregados da nossa segurança, constatou atônito. Fim do capítulo 1. Capítulo 2. Com a idade de 72 anos e sofrendo de 1000 mazelas, Quenhir ainda era o escriba do grande e nobre túmulo de milhões de anos no ocidente de Tebas, encarregado de manter o diário no qual anotava todos os dias os pequenos e os grandes episódios. Também cabia a ele controlar as entregas, pagar os salários em produtos, distribuir as ferramentas, confirmar a veracidade dos motivos alegados para a ausência nos canteiros de obras, estabelecer o inventário dos bens da confraria. Em resumo, assegurar uma gestão impecável e resolver os 1001 problemas cotidianos, que não eram poucos num povoado onde viviam os artesãos, suas esposas e filhos, e mais os celibatários de ambos os sexos. E o pior acabara de ocorrer. Ele estava bebendo uma cerveja quente e sua cama se encontrava em chamas. Acorde, Quenhir! O escriba da tumba abriu os olhos e viu um homem de 46 anos, esbelto, com uma testa larga e proeminente, olhos cinza esverdeados, estatura mediana, mas bem constituído. É você, Néfer? Esqueci-me de esfregar o rosto com ervas frescas embebidas numa mistura de cerveja e mirra, e tive um pesadelo. De acordo com a chave dos sonhos, vamos ser roubados e seremos obrigados a expulsar alguém do povoado. Não está longe da verdade. Um grupo de líbios entrou no povoado com a cumplicidade de um dos guardas da segurança. O que está dizendo? Um homem do chefe Sobek? Infelizmente, sim. Quenhir levantou-se com dificuldade.
Néfer ajudou-o a ficar de pé. Em seguida entrou a jovem serva do escriba, Níutia vigorosa, uma bela e pequena morena que achara melhor deixar o mestre de obras acordar o patrão, cujo mau humor habitual às vezes durava a maior parte do dia. Quer tomar o café da manhã? Bolos quentes e leite, mas apresse-se. Corpulento, de andar pesadão, Quenrir usava uma bengala para se locomover, salvo em certas ocasiões, quando por milagre voltava a encontrar a agilidade de outrora. Ao sentar numa poltrona baixa, diante de uma mesa de madeira de sicômoro, os olhos do velho brilhavam de raiva. Ter a ousadia de atacar o lugar da verdade. Vou redigir imediatamente um relatório endereçado ao faraó. Supondo que 7 segundos seja reconhecido como tal, objetou Néfer, porque até agora ninguém foi coroado. Os patifes escolheram bem o momento. É preciso convocar o chefe Sobek. Isso já foi feito. Ele nos aguarda na porta principal. Grande, atlético, com uma cicatriz sob o olho esquerdo, mãos enormes habituadas a manejar a clava, o chefe Sobek era um núbio autoritário, de palavras cortantes, que fizera toda a carreira na segurança. Como não admitia que discutissem suas ordens, tinha o costume de assumir a responsabilidade de seus atos e nunca culpava os subordinados. Quando viu a grande porta do povoado abrir-se, onde não tinha autorização para entrar, e aparecerem o escriba da tumba e o mestre de obras, ele teve a certeza de que passaria por maus momentos. Uns 20 anos antes, um de seus homens fora assassinado, e apesar das investigações não conseguira identificar o culpado, que segundo ele só podia ser um dos artesãos da confraria. E eis que outro membro da força de segurança morria em circunstâncias trágicas. Contudo, desta vez, fora o guarda que agira como um criminoso. Quenrir estava com ar de poucos amigos. Identificou o malfeitor que cortou a própria garganta? Era mesmo um dos meus homens, declarou Sobek. Contratei-o no ano passado. Que missão lhe havia confiado? A vigilância de uma das trilhas, nas colinas. Eu me pergunto por que ele cometeu suicídio. É muito simples, avaliou o núbio. Quando percebeu que não conseguiria fugir, preferiu se matar a passar pelo meu interrogatório. E tinha razão. Interrogou os 4 líbios. O primeiro não sabe o que diz por causa do golpe que recebeu na cabeça. O segundo é mudo. O terceiro teve a língua cortada e o quarto não fala uma palavra em egípcio. Preciso entregá-los à administração central da margem oeste para conseguir alguma identificação. E o guarda de plantão? Foi drogado e acabou de sair do torpor. Sabemos que um artesão nos trai, lembrou Quenrir irritado. Mas ignorávamos que um dos seus policiais fosse cúmplice. Evidentemente foi ele quem guiou os líbios. Se suspeita de que eu tenha participado direta ou indiretamente desse complô, retorquiu secamente Sobek. Não hesite em apresentar uma acusação contra mim, como é de lei. Obviamente pedirei incontinenti minha demissão. Confiamos em você, interveio Néfer, e continuará como chefe da segurança do povoado. Há algum tempo o mestre de obras já tomara o partido do núbio. Mais uma vez o escriba da tumba não se opôs a Néfer, o silencioso. Como podemos acreditar que outros guardas da segurança não se venderão ao inimigo? Cometi uma falta grave, reconheceu Sobek. Esse canalha não pertencia ao meu clã. Não devia tê-lo contratado. Esse erro deplorável não se repetirá, eu prometo. Que medidas pensa tomar? Aumentar a vigilância do povoado, noite e dia, e suspender todas as licenças até a coroação do novo faraó. É melhor que nenhum de vocês saia do lugar da verdade enquanto a situação não for esclarecida. O povoado estava em estado de choque. Para atrair a sorte, User-Hat, o leão,
chefe dos escultores, e seus 2 assistentes, Ipui, o examinador, e Renupeu, jovial, confeccionaram uma pequena estela, na qual figuravam 7 serpentes. Colocado junto à porta principal, do lado de dentro dos muros, o despretensioso monumento ajudaria a repelir as forças negativas. Porém, não havia uma só família que não estivesse preocupada com o futuro do lugar da verdade. Se o novo faraó deixasse de ser seu principal protetor, se uma guerra civil estourasse, o que seria das 70 casas brancas tão bem cuidadas? Apesar do rosto redondo e jovial e da barriga proeminente, o medo torturava tanto o desenhista Pai o bondoso que ele perdera o apetite. Inquieta, a esposa pegou-o pelo braço para levá-lo à casa da mulher sábia, curandeira e mãe espiritual da confraria. Embora não muito convencido, Pai estava tão deprimido que resolvera aceitar. Assim, bateu na porta de Clara, esposa do mestre de obras, cuja sala de consultas era parede meia com a casa funcional atribuída a Néfero silencioso. Um latido respondeu. Em seguida, a mulher sábia abriu a porta, com um cachorro novo nos braços. Moreno está um pouco nervoso, explicou ela. Eu lhe dei bolinhas de artemícia que devem curá-lo devido às suas propriedades vermífugas. Já bem crescido, focinho alongado, olhos de avelã, que a inteligência deixava brilhantes, orelhas compridas e pendentes, Moreno não parecia correr perigo. Seu antecessor, que tinha o mesmo nome, havia sido mumificado e repousava numa pequena tumba com as almofadas preferidas, um vaso cheio de óleo sagrado e uma suculenta refeição, também mumificada. Todas as vezes que olhava para Clara, Pai o bondoso ficava encantado com a beleza da mulher sábia, deslumbrante nos seus 40 anos. Do rosto de traços puros emanava uma luz que por si só tranquilizava as almas. Com o cabelo tendendo para o louro, olhos azuis, membros delicados e flexíveis, a esposa do mestre de obras tinha uma voz doce e melodiosa. Ela e Néfer se haviam casado antes de serem admitidos no lugar da verdade, que ao fim de muitos anos de formação e de intenso trabalho, acolhera-os como dirigente. Não estou me sentindo bem, confessou Pai o bondoso embaraçado. Tem algum sintoma específico? Não, mas estou sentindo dor em todo o corpo. E estou sem apetite. Como suportar a incerteza em que estamos mergulhados? Talvez amanhã o povoado seja destruído, todos nós dispensados, e nossa regra de vida não passando de uma dolorosa lembrança. Deite-se na esteira, Pai. Dotada de sólidos conhecimentos médicos, Clara fora beneficiada com os ensinamentos da médica-chefe Neferet, profissional extraordinária, e com as lições da mulher sábia que a haviam precedido. Ambas lhe haviam transmitido um saber elaborado dia após dia, e ela recebera como legado o laboratório onde preparava os remédios para os membros do povoado. A cor da tez, o odor do corpo e o hálito eram os primeiros elementos observados para o diagnóstico, mas, sobretudo, era preciso tomar o pulso, pondo a mão na nuca do paciente, no alto da cabeça, nos punhos, no abdômen e nas pernas. Desse modo, a mulher sábia ouvia a voz do coração, que a informava sobre o estado dos diferentes órgãos e dos canais que veiculavam a energia. Como Clara demorasse muito no exame, a preocupação de Pai o bondoso aumentou. É grave? Não, tranquilize-se. Mas alguns dutos estão a ponto de se fechar por causa da sua ansiedade. A mulher sábia prescreveu um unguento composto de gordura de touro, resina de terebintina, cera, baga de zimbro e sementes de briônia, com o qual Pai deveria untar o peito 4 dias seguidos, para devolver a flexibilidade aos dutos.
O desenhista levantou-se. Já me sinto melhor, mas minha cura só será total quando o povoado estiver fora de perigo. Dizem que você pode prever o futuro, Clara. O que vê para a nossa confraria? Ela deve seguir o caminho de Maat e não abdicar da retidão sob nenhum pretexto. Assim, quaisquer que sejam os acontecimentos, o que poderemos temer? Fim do capítulo 2. Capítulo 3. Administrador-chefe da margem oeste de Tebas e general-comandante das forças armadas da grande cidade do Alto Egito, Merri era um quadragenário, atarracado, de rosto redondo e cabelos pretos achatados na cabeça, lábios grossos, torso largo e forte, mãos e pés rechonchudos. Nos olhos castanho escuros havia a arrogância de um alto dignatário seguro de si, ambicioso e determinado, e, sobretudo, um brilho que só a esposa Serqueta, herdeira de uma grande fortuna, sabia decifrar. Um brilho que traduzia a vontade ferrenha de apropriar-se dos segredos do lugar da verdade, principalmente da Pedra da Luz, o que lhe permitiria dominar o país. Para tornar-se chefe da abastada região tebana, Merri tivera que eliminar os adversários incômodos. Não acreditando nos deuses nem nos demônios, não hesitara em basear sua carreira no crime, assegurando-se da cumplicidade incondicional da doce Serqueta, que sentia um imenso prazer em acabar com a vida das pessoas. Por ironia da sorte, o pior inimigo da confraria fora oficialmente encarregado pelo faraó de protegê-la e de garantir aos artesãos um verdadeiro bem-estar para que pudessem trabalhar nas melhores condições possíveis. Por isso, ele fora obrigado a agir na sombra, com a ajuda de um artesão que não hesitara em cometer uma traição para poder gozar dos bens acumulados fora do povoado em troca dos serviços prestados. Só que os resultados ainda não correspondiam às expectativas, e sua paciência estava sendo posta a uma dura prova. Por sorte, a guerra civil que se anunciava criaria um clima favorável para que em segredo ele desferisse um golpe fatal na confraria. Usando uma luxuosa peruca e vestida com uma ampla túnica cor-de-rosa que dissimulava as formas opulentas, Serqueta voltou de Tebas à frente de uma legião de servos que carregavam tecidos, vasos e móveis que ela comprara na cidade. Com os olhos de um azul desbotado dos quais se aproveitava para assumir ares de meninota, ela contemplou Merri, que andava de um lado para o outro na sala de 4 colunas da ampla vila na margem oeste, cercada por um jardim, onde haviam sido plantados sicômoros, acácias, palmeiras, alfarrobeiras e figueiras. Ao vê-lo, ela julgou, diria que está contrariado. Nenhuma notícia do guarda núbio a quem pagamos. Não sejamos pessimistas, meu doce amor. Serqueta pendurou-se no pescoço do marido, ainda sensível aos avantajados seios que ele apalpava com uma brutalidade apreciada por ela. Que tal tomarmos um vinho de palma no quarto? Fingindo-se satisfeita como sempre, Serqueta pensava nos anos excitantes passados na companhia de Merri, depois que ele revelara seus projetos. Conquistar o poder absoluto usando as armas da ciência e da técnica, exercer o direito de vida e morte sobre as pessoas, destruir o lugar da verdade, depois de extirpar-lhes os tesouros, eram os únicos objetivos que realmente distraíam Serqueta, perseguida pelo tédio. Se o maravilhoso marido não houvesse usado de sinceridade, ela teria se livrado dele, como um louva-a-Deus, ao se tornar sua cúmplice, ao cometer assassinatos para desimpedir o caminho de Merri, ela tomara gosto pela aventura que os unia. E seria melhor que o general não a decepcionasse. Ela se deitou sobre ele, como se quisesse sufocá-lo. Tem notícias da capital?
Sete nunca renunciará ao trono. Você realmente controla o príncipe Amenemesse? Não sei como ele reagirá quando a coroação do pai for anunciada. Num exílio dourado em Tebas por ordem de Sete, Amenemesse sonhava em se tornar faraó, e Mer encorajara-o, com a esperança de provocar um conflito do qual seria o principal beneficiário. Porém, o jovem Amenemesse hesitava entre os caminhos a seguir, entre a submissão e a revolta. Com um olhar vago, o general pensava no primeiro homicídio cometido na Montanha do Ocidente, ocasião em que mataram um guarda ao ser surpreendido espionando os membros da confraria que levavam a Pedra da Luz para o Vale dos Reis. Naquele momento, Mer compreendeu que o lugar da verdade detinha o segredo mais importante do Egito, o de permitir a um faraó reinar e vencer a morte. Essa era a razão pela qual o povoado, sob forte vigilância, era inacessível aos profanos e até mesmo aos dignatários. Para se apoderar da fabulosa pedra, o general percorrera longo caminho, salpicado de cadáveres, extorsões, mentiras e chantagens. Mesmo assim, ainda estava longe de vencer o combate. A maldita confraria ainda iria lamentar-se por haver recusado sua admissão. Serqueta, que aprovara a maneira pela qual ele se livrara do sogro para lhe tomar a fortuna, mostrara-se uma aliada impiedosa, e seu gosto pelo crime lhe era de grande utilidade. Algum dia, sem dúvida, ela seria engolida pela loucura, e ele deveria eliminá-la. As novas armas estão prontas? Ela perguntou. Temos uma quantidade suficiente para lutar contra um exército do norte, e não contei a Amenemesse sobre os novos carros de combate que aperfeiçoei. Graças às vantagens que há muitos anos venho conseguindo para eles, oficiais e soldados me são totalmente fiéis. Mesmo que o príncipe assuma o comando, as tropas tebanas só obedecerão a mim. No entanto, não confio em Sete. Ele tem um caráter forte e não se contentará em reinar no Delta. Por isso, faço chegar até ele mensagens confidenciais, para provar-lhe minha total fidelidade e prestar-lhe contas da situação. É o meu modo. Como isso é excitante! Exclamou Serqueta, que massageava o rosto do general com os seios. Cansado da posição, com a mulher deitada sobre ele, Mer virou-a de lado. Ela soltou gritinhos assustados, como se temesse ser agredida. Alguém deu várias batidas violentas na porta do quarto. General, venha depressa, é a segurança! Implorou a voz aflita do intendente. Confusos, Mer e Serqueta olharam-se. Jamais me prenderão, ela declarou. O general levantou-se. Sem dúvida, não é nada sério. Será que Amenemesse o traiu? Sem mim ele não é nada. Mer enfiou uma túnica e saiu do quarto. O porteiro não deixou ninguém entrar, afirmou o intendente. Mas o guarda da segurança insiste em vê-lo imediatamente. Mer caminhou a passos largos até a porta da vila que dava para o jardim. Vários empregados estavam reunidos ali. Voltem ao trabalho, ordenou secamente. E você, abra a porta. Eles se dispersaram como pardais, enquanto o porteiro obedecia. Mer deparou-se com o alto Sobek, acompanhado de vários guardas da segurança núbios, que cercavam 4 homens com as mãos amarradas nas costas. Chefe Sobek, o que está acontecendo? Um de meus guardas tentou entrar no povoado dos artesãos com estes 4 bandidos. Como você representa a autoridade suprema na margem oeste e está encarregado de proteger o lugar da verdade, achei que devia informá-lo o mais rápido possível. O que aconteceu com o guarda? Ele cortou a própria garganta e os abutres cuidarão dele. Esses aí são líbios. Você os interrogou? O único capaz de exprimir-se parece que não fala o egípcio. Vou levá-los ao quartel-general. Lá saberão soltar-lhes a língua, pode acreditar.
O quartel fica na margem leste, fora da minha jurisdição, e esses homens são meus prisioneiros. Como você lembrou, aqui eu represento a autoridade suprema e quero saber quem são esses bandidos, o que queriam e sob a ordem de quem agiram. Permita-me assistir ao interrogatório, general. O grande Núbio não gostava de Merry, pois o achava muito ambicioso e capaz de conspirar para garantir sua posição e manter os privilégios. Mas, até o momento, não possuía nenhum indício sério contra ele e não podia incriminar um dignatário dessa envergadura, sem provas incontestáveis. Se Merry o afastasse da investigação, não estaria dando um passo em falso revelador? Sobek fingiria submeter-se, mas endereçaria um relatório à capital, narrando o comportamento suspeito do general. Seu pedido não é muito regulamentar, avaliou Merry, mas eu o compreendo. Como reagiu o escriba da tumba ao descobrir a traição do policial? Ele, o mestre de obras, ainda confiam em mim e não os decepcionarei. Não tenho nenhuma razão para não os imitar. Vou vestir-me e levá-lo ao quartel. Merry levou a sério a intervenção do Núbio, que ele sabia ser um teimoso incorruptível. Todas as iniciativas para comprá-lo, mudá-lo de posto ou simplesmente desestabilizá-lo haviam fracassado, porque Sobek estava visceralmente ligado ao lugar da verdade, apesar de ser um homem que não podia passar além dos muros. Às vezes, o general tinha a sensação de que Sobek fixava-o com um olhar estranho, como se pensasse, sem ousar confessá-lo, ter diante de si o assassino que procurava há mais de 20 anos. No entanto, Merry não deixara nenhum rastro atrás de si, e a busca do Núbio estava voltada ao fracasso. Quando Merry vestiu o uniforme militar, Serqueta correu intrigada. Problemas sérios, confessou ele. Lamentavelmente, o comando fracassou. O Núbio a quem você pagou cometeu suicídio para escapar ao interrogatório do chefe. Mas restam 4 líbios imbecis. E sou obrigado a levar Sobek ao quartel para não levantar suspeita. Precisarei improvisar para sair dessa sinuca. Não estou nem um pouco preocupada, meu terno querido, afirmou Serqueta, abraçando o torso do marido e acariciando o cabo do punhal que, em caso de extrema dificuldade, faria calar o chefe Sobek. Fim do capítulo 3. Capítulo 4. Os 4 líbios foram alinhados de encontro à parede de uma cela. O ajudante de ordens do general Merry cumprimentou o superior e o chefe Sobek. Esses bandidos tentaram entrar no lugar da verdade, revelou Merry. Graças à intervenção do chefe Sobek, eles foram presos, mas só um deles é capaz de se exprimir e fala apenas o líbio. Como é uma língua que meu ajudante de ordens conhece bem, ele vai interrogá-lo. Contudo, tenho uma pergunta. Já que contrata todos os mercenários para o nosso exército, você os reconhece? O olhar firme do general deu a entender ao ajudante de ordens que Merry lhe dava uma ordem muda na presença de um civil que devia continuar ignorando os segredos militares. Entretanto, deveria responder com um sim ou com um não. O oficial examinou de perto os prisioneiros, depois virou-se para o general, que se colocara atrás de Sobek para poder acenar com a cabeça afirmativamente, sem que o Núbio percebesse. Já vi esses sujeitos, declarou o ajudante de ordens, fingindo uma última hesitação. Eu me pergunto se não são os saqueadores que roubaram as armas no mês passado, por ocasião de um exercício. De fato, eram mercenários líbios e foram declarados desertores. Desertores, ladrões e sem dúvida criminosos, general. A ordenança que eles atacaram para entrar no depósito de armas não sobreviveu aos ferimentos. Proceda ao interrogatório. O ajudante de ordens fez apenas uma pergunta ao líbio, que respondeu com frases curtas e entrecortadas.
Perguntei se ele e os cúmplices eram culpados, e ele confessou. Por que tentou entrar no povoado e por ordem de quem? O líbio respondeu com o mesmo jeito nervoso. Ele e o bando haviam decidido saquear os povoados da margem oeste e depois voltar para casa pelo deserto, levando o máximo das pilhagens. Então, vamos devolvê-los ao chefe Sobek para que os apresente ao tribunal. Sinto muito contradizê-lo, general, mas é totalmente impossível. Merry pareceu contrariado. O que quer dizer? Esses criminosos devem comparecer imediatamente diante de um tribunal militar. Se o senhor decidir o contrário, general, também será condenado por falta grave. Diante dos fatos, devo redigir um relatório circunstanciado e mantê-los na cela até o julgamento. Depois da partida do chefe Sobek, obrigado a curvar-se ao regulamento, o general Merry deu ordens para pôr os líbios em segurança, sem nenhum contato com o exterior, até o julgamento sumário que os enviaria à prisão do oásis de Karga, de onde nunca mais sairiam. O senhor porá seu sinete no documento final? Perguntou o ajudante de ordens. É inútil, respondeu Merry. Nunca mais quero ouvir falar desses canalhas. Suponho que minha atitude o tenha deixado satisfeito, general. Você foi perfeito. Precisei entendê-lo por meias palavras e poderia ter me enganado nas respostas que você esperava. Mas não foi o que aconteceu e felicito-o. Você e eu trabalhamos pela glória do exército e não podemos esquecer jamais que a disciplina é a primeira das virtudes. Pretendo continuar obedecendo, sem discutir suas ordens. Mas essa fidelidade não merece uma recompensa? Merry sorriu. Servindo sob minhas ordens, você aprendeu a conhecer-me e devia saber que detesto quando a iniciativa não parte de mim. Se está tentando chantagear-me, claro que não, general. Se o meu reconhecimento fosse traduzido em 2 vacas de leite, uma cama de qualidade e 3 cadeiras de luxo, esqueceria os miseráveis líbios? Sem sombra de dúvidas, afirmou o ajudante de ordens. Quando o chefe Sobek passou pelo 5º e último fortim para entrar na zona ocupada pelos auxiliares a serviço do lugar da verdade, constatou imediatamente que havia algo de anormal. O ferreiro, o caldeireiro, o ceramista, o tecelão, o sapateiro, o lavadeiro, o lenhador, o padeiro e seus ajudantes haviam saído de seus ateliês e formavam um círculo no qual todos falavam em voz alta. Armado com uma clava, o guarda de serviço colocara-se na frente da porta do povoado, como se temesse um ataque dos auxiliares. Os guardas mantinham-se à distância. Haviam recebido ordens para impedir a passagem de qualquer intruso, mas não de prender os trabalhadores pagos para garantir o bem-estar da confraria. O núbio rompeu o círculo em cujo centro estava o escriba da tumba, apoiado em sua bengala. Há mais de 1 hora, ele batia a boca com os auxiliares dos quais Becken, o ceramista, era o porta-voz. Acalmem-se, exigiu Sobek. Senão mandarei meus homens dispersá-los. Há 1 semana que não recebemos nossa porção de peixe seco, protestou Becken. Devíamos receber pelo menos 400 gramas por dia e por pessoa. Se isso continuar, não teremos força para trabalhar. Os membros da confraria não foram mais bem aquinhoados, retorquiu Kenrir, e não posso fazer nada, além de enviar protestos ao administrador-chefe da margem oeste, que por sua vez aguarda a nomeação do novo vizir. Então, de que nos alimentaremos? O tribunal do lugar da verdade concordou que as conservas lhes fossem distribuídas. A coroação do faraó não deve demorar, e as entregas voltarão ao normal. Kenrir gostaria de ter essa certeza.
Pelo menos a firmeza da sua voz acalmou os auxiliares, que aceitaram voltar ao trabalho lentamente. Você correu perigo ao enfrentá-los de maneira tão direta, disse Sobek ao escriba da tumba. Na minha idade não temo mais ninguém, e depois cabe a mim resolver esse tipo de problema. O general Merry recebeu-o? Até me levou ao quartel-general de Tebas, onde seu ajudante de ordem interrogou o único líbio em condições de falar. O que ele confessou? Segundo o ajudante de ordem, tratava-se de um bando de ladrões que tinham a intenção de atacar todos os povoados da margem oeste, e que, além do mais, eram desertores suspeitos de terem cometido um crime. Por isso, serão julgados por um tribunal militar. Na minha opinião, nunca mais os veremos. Se as acusações contra eles são tão grandes, efetivamente serão condenados à prisão perpétua. Por que parece tão contrariado, Sobek? Porque essa história não convence. Se os patifes realmente roubaram as armas de um arsenal, por que não as usaram para atacar o lugar da verdade? E depois, este povoado não é igual aos outros. Lembra-se de que eles tinham um cúmplice, um dos meus próprios homens? Uma vez que a condenação é certa, eles escaparão das outras jurisdições, e a única verdade de que dispomos é a que foi dada pelo ajudante de ordem do general. Kenrir apoiou-se com firmeza na bengala. Diga tudo o que pensa, Sobek. Não tenho a menor confiança nesse Merry. A ambição transpira por todos os poros da pele dele, e acredito que seja capaz das mais sórdidas manipulações. Se não me engano, você é um homem razoável que não se apoia em miragens e não gostaria de cometer outro erro de julgamento como aquele que, há muito tempo, o levou a acusar injustamente o atual mestre de obras da confraria. Kenrir trazia à tona cruéis recordações que abalaram o robusto núcleo. A situação agora é bem diferente. Tem certeza? Vamos considerar apenas os fatos. Nada além dos fatos. O general Merry não é o protetor oficial do povoado? Mesmo assim, as entregas de peixes foram suspensas. Durante o período de luto entre a morte do antigo faraó e a coroação do novo, a lei é imposta pelo vizir. E acabei de receber uma carta de Merry dizendo que abrirá as reservas da administração central se necessário. Depois que ele foi nomeado, tivemos uma única ocasião de queixa? Não creio. Ele tentou obstruir sua investigação? Aparentemente não, admitiu Sobek. Ele não o levou ao quartel-general, longe do seu território, quando lhe poderia recusar o acesso? É verdade, mas ele não o deixou assistir ao interrogatório? Deixou e até o que, Sobek? O núbio estava aborrecido por fornecer essa informação, mas precisava ser honesto. O general Merry queria entregar-me os líbios, e foi o ajudante de ordens quem lhe lembrou com firmeza que eles não podiam ser subtraídos à justiça militar. Irritado, Kenrir bateu na bengala. Você não gosta de Merry, e esse é um direito seu. Esse indivíduo me irrita tanto quanto a você, reconheço, e continuarei desconfiando dele. Estou convencido de que para ele, o lugar da verdade não passa de uma etapa em sua carreira e que seu interesse em zelar pelo povoado é para não ser repreendido pelo rei. E se o novo monarca decretar o fechamento do povoado? Subitamente, o peso dos anos caíram sobre os ombros do escriba da tumba. Seria o fim da nossa civilização, Sobek, e os deuses abandonariam essa terra. Fim do capítulo 4. Capítulo 5. Situada na parte sul, a casa de Paneb de Uabet Apura não era a mais bonita, nem a maior das residências do povoado onde viviam os 32 artesãos
divididos em equipe da direita e equipe da esquerda e suas famílias. Contudo, a esposa do colosso conseguira tornar alegre e confortável. Nos 100 metros quadrados construídos, o primeiro cômodo era consagrado ao culto dos ancestrais e possuía uma cama ritual a qual se tinha acesso por 3 degraus. O segundo, com um teto reto sustentado por uma coluna feita de um tronco de palmeira recoberta de gesso, também tinha seu valor sagrado. Com uma mesa de oferendas, uma estela que representava uma porta que se comunicava com o outro mundo e uma outra estela encaixada na parede que representava um protetor da confraria, o espírito eficaz e luminoso de Ra, que vogava na barca do sol e transmitia a vida aos seus sucessores. Néfero silencioso dera essa obra ao amigo Paneb, que se tornara seu filho adotivo. Em seguida, vinham um quarto, uma sala de banhos, uma cozinha, com uma parte coberta por um teto de ramagens e a outra ao ar livre, de onde saía uma escada que levava ao terraço. 2 porões, um para as jarras de alimentos, outro para o vinho e o óleo. Completavam o habitat no qual a frágil e bela Uabete encontrara a felicidade. Aos 36 anos, ela aparentava ter, como marido, 10 a menos. Do seu pote de brecha, uma pedra dura com veios vermelhos e brancos, puxando para o amarelo, ela tirou um pouco de galena com um bastonete e traçou uma fina linha preta sobre os cílios. Depois, virando no pescoço uma concha de alabastro que imitava com perfeição uma concha do Nilo, inclusive com o pedúnculo que prende o molusco, ela derramou um pouco de óleo perfumado, pensando no marido que a partilhava com Turquesa, a inflamada amante. As duas eram sacerdotisas de Hathor e nunca haviam entrado em atrito, como se respeitassem um pacto mútuo. Turquesa fizera voto de celibato e Paneb nunca passava a noite na casa dela. Sua única esposa era Uabete, que lhe dera um filho de excepcional robustez e que cumpria as tarefas de dona de casa. Embora fosse tolerante, por amor, ela não se comportava como uma mulher submissa, e o marido, grande como um colosso, respeitava-a. Ao pôr no pescoço o colar de cornalinas e de jaspes vermelhos que Paneb lhe dera, Uabete achou-se realmente bonita. Continuamos sem o peixe seco esta manhã, exclamou o marido furioso. É a guloseima preferida do meu filho e não suporto que ele sofra privações. A única coisa que podemos fazer é esperar. Não, Uabete, há coisa melhor a fazer. Não vá provocar os peixeiros, Paneb. Eles cumprem ordens e não são responsáveis pela interrupção do fornecimento. Eu sou responsável pelo bem-estar do meu filho. Acomodado numa pequena barca de papiro, Paneb mergulhara 4 grandes anzóis na água do rio, presos a sólidos fios. Depois de 1 hora de esforços, conseguira pescar um magnífico barbo com 65 centímetros de comprimento, corpo branco prateado e nadadeiras vermelhas. Para evitar que o animal sofresse, abateu-o com um malho. Encorajado por esse primeiro sucesso, Paneb remou até um lugar mais fundo, e a sorte sorriu-lhe quase que imediatamente. Começou uma luta feroz entre o pescador e uma perca do Nilo. O peixe látis, que media perto de 1,50 m e não pesava menos de 70 quilos. Normalmente usavam-se um arpão e uma rede para vencer aquele destemido guerreiro. Apesar da fragilidade do esquife, Paneb não desistiu. Respondia a cada salto da perca para fazê-la compreender que não escaparia. O colosso saiu vencedor da contenda e não deixou de saudar a alma do peixe, que, quando pintado na parede de uma tumba, ficava na frente da barca do sol,
para protegê-la do ataque iminente do demônio das trevas. Alguns minutos foram suficientes para voltar à margem, aproveitando-se da corrente. Levando a presa no ombro esquerdo e segurando na mão direita o cesto com o barbo, o artesão embrenhava-se pela alta vegetação quando uma violenta bastonada na perna o derrubou. Uma rede caiu sobre ele e, embora conseguisse levantar-se, o colosso ficou preso. À sua frente estavam Nia, chefe dos peixeiros, e 3 acólitos com os quais Paneb já discutira. Não devia ter saído do povoado onde estamos seguros, declarou Nia. Porque é lá que devemos permanecer. Você cheira mal, como um peixe podre. Solte-me imediatamente. O barbudo, que tinha uma volumosa barriga, soltou uma gargalhada estridente. Você não está em condições de bancar o valente, meu rapaz. Ninguém o avisou de que só eu e meus empregados temos o direito de pescar nessas paragens? Se pretende continuar como auxiliar do lugar da verdade, recomece a entrega hoje. Senão eu me ocuparei pessoalmente do seu caso. Vejam só, já estou tremendo de medo. Por enquanto, vou degustar a excelente perca que você pescou. Mas antes, lhe daremos um corretivo para ensiná-lo a viver. Vamos, rapazes. 4 bastões caíram sobre o colosso. As grossas malhas da rede amorteceram os golpes dados com muita raiva para surtirem efeito, enquanto Paneb cortava o fio com os dentes. Ele alargou a abertura, soltando um grito de raiva que deixou os 4 pescadores sem ação por alguns instantes. Livrando-se da rede, o colosso usou-a como se fosse uma arma. Ele rodou-a e ceifou 2 dos acólitos de Nia, que caíram ao chão. Com o rosto ensanguentado, o terceiro fugiu. Não me toque! Gritou o chefe dos pescadores, soltando o bastão. Você é um artesão do lugar da verdade e não tem o direito de cometer uma violência contra um auxiliar. Havia tanta raiva no olhar do adversário que Nia achou que sua hora havia chegado. Mas Paneb jogou a rede longe. Pegue meus peixes e vamos ao viveiro, ordenou a Nia. Você não vai jogar-me no canal, vai? Sujar a água com um corpo tão mal cheiroso quanto o seu seria um erro. No entanto, se me importunar novamente, vou quebrar-lhe a cabeça e jogá-lo para os abutres da montanha. Nia apressou-se a catar a perca e tomar o caminho do viveiro. Ali eram criadas diversas espécies destinadas ao povoado, que, independente das estações e das condições climáticas, nunca eram privados de peixe fresco. 2 guardas grelhavam um mugem, que dividiriam com o responsável pelo viveiro. Bela presa, Nia! Exclamou um deles. Mas onde vão com tanta pressa? À porta do lugar da verdade, respondeu Paneb. E vocês vão encher os cestos de peixe fresco e seguir-nos. Os 2 homens empunharam a clava. Seria melhor você obedecer a ele, recomendou Nia. Nós éramos 4 e ele nos venceu. Os guardas deram um passo atrás. Quem é você? Paneb, artesão do lugar da verdade. Recebemos ordens. Ninguém deve tocar no viveiro. São ordens estúpidas, pois o viveiro pertence à confraria. Encham os cestos. No fundo, interveio o pescador responsável. Paneb tem razão. Os 2 guardas olharam um para o outro. Evidentemente, estariam sozinhos para brigar contra um colosso de músculos assustadores. Mesmo que conseguissem derrubá-lo, o que parecia muito improvável, não sairiam ilesos da luta. Como o pagamento que recebiam não valiam os golpes que teriam de suportar, abaixaram as armas. E se a administração os repreendesse, afirmariam terem sido obrigados a agir sob a ameaça de um grupo de agressores. Os auxiliares e o porteiro de plantão viram chegar um estranho cortejo, encabeçado por Paneb. Peixes frescos, exclamou o ferreiro numa atitude desafiadora. São nossos, não são? Vocês terão sua parte,
respondeu Paneb. Quem os deu a você? Nia mostrou-se muito cooperativo, e o nosso viveiro está cheio de espécies magníficas. Então vão recomeçar a fazer as entregas? Não está vendo? 2 cestos foram dados aos auxiliares, que ficaram extasiados diante dos mugens de cabeça redonda e de grandes escamas. Alertadas pela agitação, as donas de casa saíram do povoado para constatar, com uma alegria sem igual, que uma abundante entrega lhes permitiria preparar os pratos favoritos. Quando Paneb depôs a perca diante da porta do escriba da tumba, este apareceu carrancudo. Já comi maiores, admitiu o colosso, mas sem dúvida vamos regalar-nos. De onde vem esse peixe? Eu mesmo pesquei. Isso é proibido? Até a proclamação do nome do novo faraó, ninguém tem autorização para sair do povoado. Agi para o bem da comunidade. De passagem, restabeleci a entrega de peixe fresco. Já que o viveiro nos pertence, por que não aproveitar? Regulamento é regulamento, Paneb. Violá-lo é uma falta grave. Todos os moradores do povoado comerão peixe fresco novamente. Isso não é o principal? Se fôssemos esperar os poderosos acertarem as contas entre eles, acabaríamos morrendo de fome. Furioso, Kenrir bateu com a bengala no chão. Volte para sua casa e não saia mais. Faço parte da confraria, mas ainda sou um homem livre. Vou pedir ao mestre de obras para repreendê-lo. A partir desse momento, proíbo-o de participar dos trabalhos da equipe da direita. Fim do capítulo 5. E fim de um bloco de leituras. Perceberam, amigos, que a gente vai ler 5 capítulos nesse volume, porque ele tem mais capítulos. Ok? Então, um grande beijo para vocês. Vou ficando por aqui. Deixa o like, deixa um comentário. Eu adoro ler os comentários de vocês. Um grande beijo para todo mundo. Uma ótima semana. Tchau!